meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu, professora Carol, a nossa intérprete, que é a Lígia, para mais uma aula de ciências para vocês que são do 7º ano. Hoje a gente vai continuar falando de anfíbios, vamos aprender mais informações sobre eles. Vamos começar a aula com aqueles recados importantes. Temos ali alguém dando oi para vocês, dizendo, se dedica, vamos lá, não perde tempo, tá quase acabando o ano. Vocês sabem que vocês precisam assistir às aulas porque é aqui que a gente dá toda a explicação para vocês. Continuem fazendo aqueles resumos no caderno, resolvendo as atividades que os professores passam para vocês continuarem aprendendo. Lá no Classroom tem o link número 1, que é a chamada. São 2 perguntinhas que validam a sua presença. Isso não quer dizer que você não precise responder atividades avaliativas, então fique atento a isso. Você que não tem o Classroom, não esquece, tem data certa para ir na escola. Final de ano não dá para perder a hora e o dia de levar as atividades. Então se dediquem, se esforcem e vamos correr atrás do prejuízo que ainda dá tempo. Para entender nossos objetivos, nós temos aqui uma bela salamandra dizendo para você, sorria. Se você sorrir e fazer as coisas com dedicação, tudo vai funcionar melhor. Nós vamos hoje compreender as características fisiológicas dos anfíbios, que são animais que pertencem à classe anfíbia. Eles estão dentro de um reino, de um filo. A gente falou disso lá no comecinho de zoologia. Então, quando a gente fala desses nomes classe ou então superclasse, é isso que a gente está dizendo. Para você não esquecer tudo que eu vou te contar hoje, esteja com o caderno em mãos e anote os pontos importantes e também faça as atividades. Vamos começar? Na aula passada, nós conhecemos quem são os anfíbios. Nós temos aqui os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cobras cegas. Todos esses animais pertencem a esse grupo porque eles têm características em comum. E a gente vai ver hoje quais são essas características em comum, já que na aula passada a gente viu as diferenças entre eles. Qual que é a primeira característica que a gente tem que lembrar quando fala de anfíbio? Analisando o nome da palavra anfíbio, ela é uma palavra de origem grega que quer dizer anfi, que é a mesma coisa que duas, e bio, que quer dizer vida. Então esse animal tem 2 fases de vida. Por quê? Quando ele é adulto, ele está na época reprodutiva dele, ele faz a reprodução e esses ovinhos dele são desenvolvidos dentro da água. O animal que vai se desenvolver, ele vai passar uma parte da vida dele dentro da água, independente de qual grupo de anfíbio ele é. E aí depois ele vai sair da água para viver a vida dele em terra firme. Então eles têm essa característica que é só dos animais desse grupo. Mesmo que a gente falou de peixes que podiam ficar fora da água, os peixes têm características só deles, e os anfíbios também. Outra característica dos anfíbios, dependendo do meio aquático, por quê? Porque eles precisam desse ambiente, primeiro, para manter a pele úmida. Esses animais, tirando os sapos, eles têm a pele que se resseca muito fácil. Então, se eles ficam perto da água, eles conseguem manter a pele deles umedecida e conseguem fazer a respiração através da pele. Eles também dependem da água para se reproduzir, já que a fecundação deles acontece dentro da água. A postura de ovos deles depende, nem que seja de uma poça de água pequena, mas precisa ter esse ambiente úmido. Então, uma dependência do meio aquático faz parte das características desses animais. Esses animais também são ectotérmicos, assim como os peixes. Isso quer dizer que eles não conseguem manter a temperatura corporal deles. A temperatura deles vai variar de acordo com o ambiente onde eles estão. Então, se eles estiverem num ambiente mais quente, eles vão estar com uma temperatura corporal mais alta. Se eles estiverem num ambiente mais frio, a temperatura corporal vai baixar também. Então, eles são ectotérmicos. Anota aí que é importante. A maioria das espécies na fase adulta tem respiração pulmonar, ou então cutânea, ou ainda as 2. Na fase larval de algumas espécies, a gente vai ver que tem a respiração branquial. Lembra na aula passada que eu te apresentei o axolote? Eu trouxe hoje para te mostrar um Pokémon, que é o Whopper.
Ele é um Pokémon que representa o Axolotl, um anfíbio que tem brânquias durante a vida inteira. Então a respiração dele vai ser só branquial, diferente desse sapinho aqui, ou dessa pererequinha, que vai ter uma respiração cutânea, que é pela pele, e pulmonar, que é através dos pulmões. Olha que legal! A respiração deles, quando é pulmonar, as trocas gasosas vão acontecer dentro dos pulmões, que fica bem em cima nas costas deles. Enquanto a respiração cutânea é feita direta através da pele, que tem também glândulas mucosas. Essas glândulas mucosas ajudam a produzir o muco, que vai ajudar a pele deles a ficar úmida. Então é por isso que a pele deles não pode ficar seca, porque se ficar seca vai dificultar a passagem do ar e as trocas gasosas. Então esse animalzinho aqui, ó, ele é bem interessante por isso. Ele consegue respirar de duas formas, até porque tempos ele está na água, tempos ele está fora. Olha só um quiz para vocês. Os anfíbios podem apresentar respiração. Na letra A, só pulmonar. Na letra B, cutânea, traqueal e pulmonar. Letra C, traqueal, branquial e pulmonar. E na letra D, cutânea, branquial e pulmonar. Pensa aí e daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos, galerinha! E a resposta desse exercício estava muito simples. Os anfíbios, eles têm 3 tipos de respiração. A branquial, que pode ser só na fase larval, ou então no exemplo do axolote durante a vida inteira, ou então pulmonar e cutânea, que é em todos os outros anfíbios. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a reprodução. Os anfíbios, alguns deles, têm o hábito de coachar. O que quer dizer coachar? Eles fazem um som, e esse som eles usam para atrair as fêmeas durante a reprodução. Então, quem faz esse coachar são os machos. Se você já reparou algum anfíbio em algum momento da sua vida, você pode ter percebido que ele faz esse movimento com o saco vocal que tem embaixo da boca dele. Esse saco enche de ar e aí faz esse barulhinho que pode atrair a fêmea. A maioria deles vai fazer esse sinal, esse coachar, na época reprodutora, mas eles também podem fazer isso em outros momentos da vida deles. Então, só o macho que coacha. Logo, se só o macho coacha, quando ele faz isso, ele vai atrair a fêmea. Então, nós temos 2 animais, um macho e uma fêmea. Na maioria dos casos, a fêmea, quando se sentir atraída pelo macho, falar, nossa, ele canta tão bem,
Ela vai subir nas costas dele, ou melhor, ela vai deixar ele subir nas costas dela e ele vai fazer carinho nela. Quando ele fazer carinho nela, ela vai liberar os ovos dela na água, em forma de gel. E ele vai liberar os espermatozoides dele em cima dos ovinhos. Nisso acontece a fecundação. Então, nesse caso, a fecundação é externa, não é dentro do corpinho. E aí a maioria deles é considerada ovípara. A gente aprendeu isso na aula de peixes. Animais ovíparos têm o desenvolvimento dentro de ovos. Só que nesse caso, os ovos eles ficam dentro da água. E são muitos e muitos ovos. Por isso que eles precisam da água para se reproduzir, galera. Olha que legal. Então, quando chove, você geralmente escuta os sapos fazendo os barulhinhos deles, os coachares deles. É porque eles vão se reproduzir, eles ficam felizes quando chove. E então, tá lá a fêmea e o macho nas costas dela, eles fazem a reprodução, liberam esses ovinhos. Aqui tá numa folha, mas a folha provavelmente estava inclinada para cair na água. Quando esses ovos são colocados na água, eles originam pequenas larvas. Essas pequenas larvinhas a gente chama de girino. Você pode ter observado girinos na sua vida quando você vai pescar, ou quando você vai num lago, ou até mesmo em poças depois de chuva, que você vê aqueles bichinhos pretos nadando. São girinos, ou seja, larvas de anfíbios. Esses animais, eles sofrem uma metamorfose. A gente aprendeu isso lá em artrópodes. Ou seja, eles sofrem mudanças no corpo deles. Até eles se tornarem adultos, eles vão perder essa cauda de girino e no caso dos anuros, que são os sapos, eles vão ficar sem caudas. Lá no caso das salamandras, elas não perdem a cauda, então elas permanecem animais caudados. Olha que bacana a gente analisar o desenvolvimento da evolução desses animais. Eles têm muitas características parecidas, não é mesmo? Quando a gente fala de circulação do sangue deles, é uma circulação dupla. Por que dupla? Porque eles têm um coração com 3 cavidades. Quando a gente falou de peixes, eles tinham 2 cavidades. Aqui, ó, eles têm 2 átrios e 1 ventrículo. Então, o coração deles vai bombear o sangue e o sangue vai sair, vai passar pelos capilares e vai para o corpo. Vai retirar vai deixar o gás oxigênio, vai pegar o gás carbônico, vai voltar e vai passar pelo pulmão. Lá no pulmão ele vai receber mais oxigênio para o coração bombear de novo e voltar para o corpo. Então ele tem essa circulação dupla porque uma hora o sangue passa pelo pulmão, uma hora o sangue passa pelo corpo. E é uma circulação fechada em sistema, só que ela tem 2 etapas. E esses animais têm coração com 3 partes, então. 2 átrios e 1 ventrículo. A gente consegue ver isso aqui na imagem, ó. Que bonitinho! E agora nós temos um quiz. O coração dos anfíbios possui, letra A, um átrio com septo parcial e um ventrículo sem septo. Letra B, um átrio e um ventrículo ambos sem septos. Letra C, um átrio e um ventrículo ambos com septos parciais. E letra D, 2 átrios e um ventrículo. Qual será a resposta certa? Pensa aí, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Voltamos para entender um pouquinho melhor sobre a circulação dentro do corpo dos anfíbios. O coração deles é diferente dos peixes porque tem uma cavidade a mais. Essa cavidade é um átrio a mais. Então esses animais, eles têm 2 átrios e um ventrículo, que são cavidades por onde o sangue vai entrar e sair para participar dessa circulação que é dupla, que passa pelo corpo e que passa pelos pulmões. Olha só, a gente tem uma característica que já está sendo parecida com um dos mamíferos, não é mesmo? Vamos continuar observando para ver o que a evolução nos traz de novidade. Quando a gente fala de digestão, esses animais eles têm sistema digestório completo. Então agora, todos os outros grupos que a gente vai ver, você vai observar isso, sistema digestório completo. Eles têm vários órgãos para digerir o alimento e absorver os nutrientes. Aqui a gente tem um animal tentando capturar o seu alimento. Na maioria das vezes, eles são carnívoros. Por que na maioria das vezes? Porque eles são carnívoros na fase adulta. Quando eles são larvas, os girinos, geralmente eles são herbívoros. Eles se alimentam de algas que estão dentro da água. Então você vai ver muitas vezes esses animais como controle de pragas, controle de insetos, porque eles acabam se alimentando desses animais. Por isso que é importante não sair por aí matando anfíbios, galera. Eles são importantíssimos no equilíbrio ecológico da natureza. Quando a gente fala de sistema nervoso, esses animais também têm muitas características bem legais a gente observar. Assim como os outros vertebrados, a gente vai analisar que eles têm 10 pares de nervos cranianos. Então eles vão ter lá uma estrutura que é um cérebro bem rudimentar, porque eles não são igual aos mamíferos, mas eles têm nervos cranianos, que vão trazer essas sensações nervosas por todo o corpo e desenvolver sentidos. Esses animais têm olhos com glândulas lacrimais. Então, olha só, você pode pensar que sapo não chora, mas sapo talvez possa chorar, porque eles têm glândulas que vão produzir lágrimas. Na verdade, elas vão servir para lubrificar os olhos deles, já que esses animais conseguem sair da água e ficar no ambiente terrestre. E eles também têm pálpebras, então você consegue ver no GIF a pálpebra dele fechando e abrindo. Isso ajuda, na hora que a pálpebra faz o movimento dela, ajuda a glândula a produzir as lágrimas e dividir ela dentro do globo ocular. Eles também têm epitélios olfativos nas narinas. Então, lá no narizinho deles, eles vão ter um tipo de tecido específico que vai ajudar eles a sentir vários tipos de cheiros. Isso ajuda eles com reprodução, com caça, até mesmo com defesa. Olha só que legal, você consegue ver ele respirando aqui, ó. Eles também têm uma sensibilidade tátil muito grande ao longo do corpo. Então são animais muito sensíveis. Por isso que se você tentar pegar um sapo, ele vai se mexer bastante, porque ele tem vários nervos espalhados que ajudam ele a ter essa sensação. E eles também têm botões gustativos na boca. Isso quer dizer que ele consegue sentir o sabor do que ele está comendo. Quando ele captura uma libélula, ele fala, delícia, libélula. Diferente de quando ele captura uma mosca ou então uma formiga. Ele vai ter essa percepção diferente graças a esses botões gustativos. E eles têm línguas muito grandes que eles conseguem projetar para conseguir capturar os alimentos deles. Olha que bacana esse grupo, galera. Quanta novidade evolutiva que a gente não tinha visto antes. Quando a gente fala desses animais, eles também têm táticas de defesas. A gente falou um pouquinho na aula passada das glândulas que os sapos têm. Essas glândulas são glândulas paratoides e elas produzem algumas substâncias tóxicas que eles vão utilizar para se defender. Aquela história de que sapo joga leite longe não é tão real assim, porque essa glândula só vai liberar quando for pressionada. Então, se você pisar no sapo, talvez ele jogue leite longe. Na verdade, não é leite, são substâncias tóxicas produzidas pelas glândulas paratoides. E se ele estiver sendo predado por um outro animal, o animal morder ele, ele vai liberar isso e o animal vai acabar soltando e ele consegue continuar vivendo. Então, os sapos, dentro desse grupo, têm essa característica. Mais um quiz para vocês, o último quiz dessa aula. Os anfíbios são animais com muitas espécies ameaçadas de extinção, pois são suscetíveis à contaminação por substâncias nocivas e à infecção por fungos. Isso é possível porque eles têm, na letra A, hábitos aquáticos,
Letra B, pulmões bem desenvolvidos que acumulam fungos. Letra C, sangue frio que diminui a ação de enzimas. Ou letra D, pele úmida e permeável que possibilita a respiração cutânea. Pensa aí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos, e esse exercício tem a ver com coisas que eu te contei na aula passada sobre esses animais. Eles são animais ameaçados e podem ter algum tipo de infecção causada por fungos, porque eles têm a pele úmida e muito permeável, então os fungos conseguem atravessar. E também porque eles têm a respiração cutânea, então se eles têm qualquer tipo de infecção e a pele é permeável, eles não vão conseguir respirar direito e aí eles acabam morrendo. Agora, chegamos ao momento de nos relembrar de tudo aquilo que foi falado. Tem mais um Pokémon ali, o Poliwag. Você conhece ele? Ele é um Pokémon que demonstra os girinos na natureza. Então ele também está ligado com o grupo dos anfíbios, mostrando essa fase de vida que eles têm. Nós vimos então que os anfíbios eles têm duas fases de vida, uma aquática e uma terrestre. Eles são ectotérmicos, assim como os peixes, então eles não têm capacidade de manter a temperatura corporal. Eles possuem uma pele fina e com glândulas paratoides. Essas glândulas paratoides é que têm venenos. A gente viu que tem classificações desses grupos e nem todos eles vão ter essas glândulas e nem todos também vão ter a pele lisa, mas é uma característica comum dos animais desse grupo. Eles também têm respiração diferenciada. Na fase de larva, eles têm uma respiração através de brânquias. Depois, na fase adulta, são pulmonar e cutânea. Tem um animalzinho, que é o axolote, que tem brânquias a vida inteira, e ele é muito fofo. E eles também têm uma circulação dupla, aonde o coração deles tem 2 átrios e 1 ventrículo. E isso vai facilitar a circulação deles e a troca de gases dentro do corpo dos animais. Então, muitas informações legais sobre esses organismos. E agora, chegamos naquele momento legal de ver os trabalhos da Semana do Conhecimento. Hoje a gente tem o trabalho da Angelina Gebur, do Eric Henrique Guimarães Moreira, do Josué Assis Gonçalves de Araújo, lá de Santa Maria do Oeste, no Colégio Estadual José de Anchieta, da Vitória Cerezoli e da Raica Luiza Figueiredo Foiato. São trabalhos maravilhosos que a gente recebeu de vocês. Estamos muito felizes com os resultados. Vocês estão de parabéns! A gente está recebendo muitos trabalhos ainda, então continuem mandando que a gente vai colocar nas aulas. Parabéns de verdade! E chegamos agora com esse sapo muito simpático no momento de dizer tchau. Tenham uma rotina saudável, galera. Se hidratem, se alimentem bem, cuidem da família de vocês e das responsabilidades de vocês. Não percam os prazos e não deixem atrasar as coisas que vocês precisam fazer. Thank you! Muito obrigada por participarem dessa aula. Take care, se cuidem. E a gente se encontra na próxima aula de ciências. Até mais!